Bom, hoje eu tenho a honra de receber um dos nomes mais influentes sobre desenvolvimento humano, motivação, liderança. Ele já escreveu vários best-sellers que transformaram a vida de muita gente. Ele é palestrante, ele é escritor, ele motiva as pessoas de uma forma só dele. Ele consegue passar, muitas vezes, essa conexão entre o filosófico, a parte profunda da vida, para o nosso dia a dia. Eu recebo com muito prazer César Romão. Querida amiga Silvia Vinhas, imensa alegria estar aqui contigo hoje. Demorou, mas estamos juntos. Sempre há tempo. Né? Quantos anos de amizade? Nem sei. Bastante, 40. Uns 40 pelo menos? Por conta da nossa amiga Rosana Bene, que nos apresentou, beijo né? Aqui para nossa querida Rosana Bene. A gente se conheceu na casa dela. Verdade, isso mesmo. Na época você estava na Band. Muitas histórias, né, Bastante. César? Muitas histórias. Bom, eu tenho tanta coisa para falar com o César que eu fiz um pré-roteiro aqui. Porque ele é autor, como eu disse, de diversos best-sellers, principalmente Semente da Vitória e O Sucesso Está no Equilíbrio. As suas obras, elas misturam sempre, César, que eu reparo, experiências pessoais com ensinamentos sobre resiliência, motivação, superação. Em que momento da sua vida você sentiu com clareza que isso era o seu propósito? Na realidade, quando eu lancei meu primeiro livro, o livro tornou-se um fenômeno em 3, 4 meses. Você nem esperava, né? Não esperava. Um livro que eu escrevi em 7 dias. 7 dias? Uma ideia. Semente de Deus. De Deus? Um livro que foi escrito em 7 dias, na década de 90, com um tema que ninguém falava. Era proibido você falar no mundo corporativo de espiritualidade. Era proibido você levar. O preconceito era total. E de repente o livro tornou-se um fenômeno. E foi para as listas de mais vendidos de todo o Brasil. Qualquer jornal e revista que você abria pelo Brasil, você via o livro lá estampado nos primeiros lugares. Nunca chegou a primeiro, mas se manteve muito tempo do terceiro para baixo, que para mim é a mesma coisa, né? Liderança absoluta do terceiro lugar, já é um grande prêmio. E aí as pessoas me ligavam e falavam assim: Romão, você só escreve ou fala também? Você não quer vir aqui falar sobre o livro? E aí eu aceitava ir falar sobre o livro. Assim começou a minha carreira de palestrante. Aí eu percebi que as minhas ideias podiam motivar as pessoas, podiam mudar a vida das pessoas, e passei a incrementá-las, né? E passei a profissionalizar esse... Você mesmo, você pegava as experiências e tal. Exatamente. Agora, esse semente... Semente de Deus. Semente de Deus tem a ver com reflexões suas? Sim. Especificamente? Todo livro sempre tem alguma coisa do autor. Não Sempre tem como, porque esse foi um livro inspirado. Eu tenho livros inspirados, eu tenho 25 ao longo da carreira, alguns inspirados, como esse, e outros livros de ideias, e um de pesquisa. O livro, quando ele é inspirado, nós recorremos à nossa intuição. E a nossa experiência é aquela experiência que está lá guardada, que você pode usar, né? Então, esse livro tem muito de mim. E ele conta a história de um empresário muito bem sucedido, né, que resolve voltar ao seu passado para se encontrar. Ele volta às suas origens, ele era muito pobre. E, veja, é uma história que até hoje, esse livro vende como se fosse lançado ontem. Até hoje vende bem. Em 51 países. Olha que bacana. Então, essa história comove pessoas na Rússia, na Alemanha, Estados Unidos, Uma coisa até simbólica de ter sido escrito em 7 dias, você não acha? Eu sei que eu fiquei... Foi uma coisa assim... Senta, escreve, sabe? Quando você escuta uma voz, isso, a intuição é isso. E aí eu falei para minha mulher, olha, não me incomode, 7 dias eu não existo. Ainda brinquei, falei, em 7 dias eu não existo, tá bom? Tá bom. E fiquei no meu escritório, cheguei até a dormir lá. E é interessante. Porque era uma coisa que você tinha que fazer, né? E olha, a história veio pronta. Você acredita nisso? Acredita em intuição? Acredita em história pronta? Que tem alguma coisa divina que nos move? Eu tenho um livro chamado A Força da Intuição, onde eu falo sobre isso, né? O universo é vibrátil. Nós somos os únicos elementos da natureza que temos consciência da morte, mas vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nós somos os únicos elementos da natureza
os mamíferos da natureza que não percebem que a tragédia está chegando. Por exemplo, os animais, se pega fogo numa determinada área de uma floresta, eles conseguem perceber isso pela vibração da terra a quilômetros de distância. E nós, infelizmente, não temos essa conexão. Nós não usamos essa conexão. Nós temos, mas nós não usamos essa conexão com o universo vibrátil. Mas falta a gente prestar atenção mais na gente mesmo, porque isso é uma intuição que você teve, né? Então, as pessoas são o que fazem. Tem tempo mais. As pessoas são o que fazem. Esse é o drama. Então, quando você pergunta para alguém assim, quem é você? Ela fala, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou escritor. As pessoas não falam sobre elas falam, né, sobre a profissão delas. É verdade. Eu sinto, minha querida amiga Silvia, que falta as pessoas voltarem-se para elas mesmas, conhecerem os seus sentimentos, as suas ideias, silenciarem a mente para poderem receber esse universo vibracional que existe aí. E eu fiz isso nessa época, e faço isso. Toda vez que eu vou escrever, eu me auto-silencio, né? Porque a mente é tagarela demais, né? Verdade. A gente não controla a mente, né? Você faz. Então, se você quiser entrar num estado de captação das vibrações do universo e acionar sua intuição, silencie a sua mente. Fique em silêncio. E tem uma outra coisa que a mente faz, né? A intuição nos leva e a mente nos traz de volta. A intuição nos leva e a mente nos traz de volta. Nós não cantamos a nossa música. A gente não quer colocar as nossas ideias. A gente sempre faz uma autoavaliação. E essa autoavaliação perto da intuição é nada. É um caminho errado. Porque é no caminho que você constrói o destino. Silvia, às vezes o destino nem existe. Você não acredita em destino? Eu acredito que o nosso destino possa estar nas coisas que nós evitamos. Das coisas que nós evitamos? Muitas vezes na minha vida, o que eu evitei acabou se tornando meu destino. Eu não queria subir num palco, eu não queria fazer palestra. É verdade? Você não queria? Eu era alto, eu falei, poxa, eu sou um escritor. E será que essa turma vai querer ouvir falar sobre o meu livro? Será que o César... E nessa época... Tem gente que pensa assim também, né? Tem uma insegurança natural antes de começar. Bastante. Você sabe que na década de 90 não haviam muitos palestrantes. Era eu, Marins, o Gretchen... É verdade, eram pouquíssimos. Né? Jomir Betting, eu dividi muito palco com ele. Então não tinha muita gente, era um grupo de 10. A gente se encontrava toda hora nos sempre palcos, os mesmos. Né? Não tinha. Hoje, não era como é agora. Hoje, se a gente falar palestrante, cai um do teto. Mas veja que essas pessoas que começaram na década de 90, todos eles estão aí ainda. Tem uma credibilidade. Tem credibilidade. Outro dia até me perguntaram, Romão, qual é a razão de uma carreira tão longa, né? Sua e desses outros 10. Você nunca parou, né? Uma das coisas importantes é você nunca parar de aprender. Então, eu tenho praticamente 12 formações acadêmicas nacionais e internacionais. Entrei agora numa pós-graduação de neurociência. Uau. E aí um contratante que soube, né? No Mackenzie, que eu sou mackenzista desde a primeira formação acadêmica. Ele falou, Romão, para que você vai fazer isso? Puxa, bacana aprender mais. Irmão, eu preciso funcionar meu cérebro. Eu preciso das sinapses ativas, né? Emitindo eletricidade. Eu não consigo ficar sem aprender. Eu acho que as pessoas que são incentivadas pelo universo a aprender nunca devem parar. E essas pessoas nunca pararam. Você não levaria a sua filha amada num médico que não tem diploma. Claro. Ou em um influencer que assiste Discovery Channel e faz operação de cérebro porque assistiu um vídeo. Então hoje responsabilidade. O mundo acadêmico é muito importante porque ele é o freio, ele é a sua licença. Ele te mostra até onde você pode ir. Senão você vira doido, você fica fazendo qualquer coisa aí. Então, quando você procurar um profissional, seja ele qual for, a primeira coisa que eu sempre recomendo é olhe a formação acadêmica dele. Mesmo em tempos que a gente realmente vê aí, quando você olha na internet, quem faz sucesso, isso não existe, né? Então, esse sucesso, ele são pessoas que estão influenciando.
Muitos jovens. Recentemente, um jornalista falou assim: eu te adoro porque você é o meu influencer predileto. Eu falei: eu não sou influencer, eu sou professor. Existe uma diferença. Eu, particularmente, eu não acredito muito nessa coisa etérea. O sucesso, ele tem uma fórmula. Essa fórmula compreende 5 forças existenciais. Se você conseguir equilibrar e manter em convergência essas 5 forças existenciais, você terá sucesso mesmo que você não queira. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. 5 forças existenciais que você deve manter em equilíbrio e convergência. Primeiro, sua crença. Não a religião, a crença, o que você acredita. Segundo, família. Terceiro, amigos. Quarto, trabalho. E quinto, saúde. Observe bem que se uma delas cair, sua vida está derrubada. Desestabiliza tudo. Você pode ter um grande sucesso e aí o médico diz a você: você tem 3 meses de vida. E aí? O que é que você vai fazer com todo o sucesso que você conseguiu? É muito importante que todos os dias as pessoas se autoavaliem e verifiquem se elas estão com isso em equilíbrio Esses e convergência. pilares, né? Você precisa se avaliar. Todo dia eu chego em casa, minha querida amiga Silvia, antes de dormir eu me olho no espelho e pergunto se eu fui útil. De alguma maneira. Você pergunta para você mesmo. De alguma maneira. O que eu fiz? É uma reflexão mesmo. Hoje eu acho que eu não fui, amanhã eu vou ter que ser dobrado. Você se cobra diariamente? Eu me cobro diariamente em relação a isso. Porque eu acredito que nós somos instrumentos de realização. Não só nós. Nós temos esse poder de revitalizar o universo. Todo mundo tem uma missão? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Precisamos encontrá-la. Se você não sabe qual é, comece sendo útil. Você vai descobrir. Nem que seja como pequena coisa, né? Um sanduíche embaixo da ponte. Você sabe que no auge da minha carreira, toda carreira tem um auge, né? Depois não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir, aí você fica por ali. Fala, puxa, era tão bom, né? Quando a gente estava no auge. Um dia eu entrei num sebo no bairro do Ipiranga e olhei uma prateleira, ela estava cheia de livros meus. E eu tenho um grande amigo, o professor Reinaldo Polito, que é um grande veio amigo, aqui. Mestre. Adorei a entrevista grande dele. Polito. Eu liguei para ele e falei... Ele tocou meu telefone, era ele. Eu estava dentro do sebo. Aí ele falou: Romão, tudo bem? Eu falei: tudo bem, Polito. Sua voz está meio embargada. Eu falei: estou um pouquinho triste. O que aconteceu? Eu falei: eu estou saindo de um sebo aqui, está cheio de livro meu. Olha só. Eu estou muito triste, porque eu nunca imaginei ver meus livros num sebo. Aí ele disse assim: parabéns! Parabéns! Agora você está entre os imortais. Você está ao lado de essa de Queiroz. Aí ele deu uma lista, né, dos grandes autores brasileiros, Machado de Assis. A forma de olhar as coisas, né? Aquele dia ele me deu uma lição maravilhosa. Aí eu peguei e falei para ele, Polito, é isso mesmo, parabéns para mim. Agora eu sou imortal, estou entre os imortais. É isso mesmo. A vida sempre ensina. Então nós temos que estar abertos, né, para essas mensagens, porque nós temos um grande inimigo, chama-se ego. A gente está sempre tendo que dar uma abafada nele de vez em quando. Fazer essa reflexão que você mesmo disse. E aí, como é que foi hoje? Quando eu chego em casa, eu pergunto se eu fui útil. Mas ao sair de casa, eu me olho no espelho e falo: César Romão, menos. Mas é uma coisa meio incontrolável, né? Mas, independente disso, eu quero falar de propósito, que é uma das bases das coisas que você fala. Você acha que todo mundo tem um chamado ou a gente simplesmente encontra o propósito? O propósito você encontra, você constrói, você escolhe. Olha, nós seríamos uma unidade de carbono muito medíocre se não tivéssemos propósito. Mas todo mundo tem um propósito? Todos temos. Mas tem gente que não sabe qual é o propósito. Todos temos. Então, as pessoas morrem sem descobrir. Fala, qual é o meu propósito da minha vida? A maior parte delas, elas morrem sem descobrir. Por quê? Porque elas ficam levando a vida de prateleira. Elas ficam levando a vida que o mundo dá. Se você não construir o seu futuro, o mundo vai te dar que é esse que a maioria das pessoas tem. Então, você acredita que o seu propósito é ser famoso na internet porque você conhece 3 ou 4 que ficaram famosos na internet? Você acha que você pode ser famoso na internet também? Não, você pode ser famoso e às vezes muito mais útil salvando vidas. Sim.
todo minuto tem um médico que salvou uma vida, né? Não tem nem rede social. A maioria deles não tem, são nossos amigos, né? Então, eu acredito que nós precisamos deixar um pouco essa vida etérea que é programada, né, para que as pessoas se viciem, como o celular, né? O celular foi criado justamente para isso, né? Para a gente Por isso que ficar chama viciado, né? celular, porque ele vicia pelas células. Então, você acha que aquilo é a coisa mais importante para você. A gente precisa de um alerta, porque nós temos 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões e 29 milhões, se não me engano, no mundo, e a gente continua cometendo os mesmos erros. Né? Depois de 10 mil anos, nós saímos da condição de hominídeos por causa do desenvolvimento do nosso cognitivo. E nós estamos deixando de usar o nosso cognitivo, que foi o que nos trouxe até aqui. A nossa capacidade de inteligência, né? E aí se fala, não, a inteligência tem que ser emocional. A emoção não tem inteligência. Não, né? Não. Nossa, é a primeira vez que eu ouço alguém falar uma coisa assim. Emoção é emoção. A emoção não tem inteligência. A gente só fala nisso. Hoje tem que ter inteligência emocional. Para conseguir um bom emprego, inteligência emocional. No casamento, inteligência emocional. Mas a emoção não tem inteligência. É por isso que está essa bagunça, porque todo mundo fica procurando algo que não existe. Nossa, então fantástico. Você vai procurar inteligência na emoção? Não dá. Emoção é uma expressão. Inteligência é cérebro, é pensamento, é cognitivo, é sinapse, né? E nós temos essas coisas que nos levam para outros caminhos. Mas então, o cérebro não tem que controlar essa emoção? Não tem ligação, na minha opinião. Porque se você tiver que chorar, seu cérebro pode dizer, não chora. Você vai chorar. Se você perde alguém querido, uma pessoa amada, não tem como o seu cérebro dizer para você, não chora. Se você sentir uma dor, não tem como o seu cérebro dizer para você, não grita. Ele pode até tentar, mas ele não consegue. Então, essa coisa de procurar a inteligência na emoção, esquece isso. Viva a sua emoção. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que gritar, grita. Nós temos uma capacidade, né, de suprimir as nossas emoções. Por isso que o Brasil lidera a lista hoje de pessoas ansiosas. Então, o Brasil hoje é o primeiro já? Primeiro país em número de população ansiosa. Isso é terrível. As pessoas tentando se controlar o tempo todo. Exatamente, quando não deveriam. Eu digo muito no mundo corporativo hoje que são os inquietos que vão fazer a diferença hoje. Então, os inquietos são aqueles que fazem grandes transformações. Se você voltar para o passado, você verá que todas as grandes transformações e legados foram feitas pelos inquietos. Tempo todo. Muitos até chamados de loucos. Todos, sem exceção. Quem mudou o planeta era chamado de louco. E você veja hoje, né? Nós temos gerações hoje, geração Z, beta, alfa. Nem sei em qual que a gente está. Essas gerações, agora que estão nascendo, as crianças que nascem agora são da geração beta. Depois vem o alfabeto grego inteiro, né? Uhum. Essas gerações não vão deixar legado. Esse é o meu medo. Não vão, não tem como. Porque elas se apaixonam por um universo etéreo. Então, essas gerações não vão construir hospitais. Essas gerações não vão descobrir doenças, cura para doenças. Acho que não, nem cura para doença. Isso aí até eu acho que difícil. Possa ser. A geração antes, a geração forjada no aço, essa ainda continua formando legado. Essa geração que está aí, ela acredita numa coisa etérea, por exemplo, como o site GPT. Legal, é bacana. Mas ele não sabe tudo. Eu hoje perguntei para ele, para quem eu darei entrevista? Ele não soube responder, ele disse, eu não sei, César Romão. Se você não passar informação... Isso. Ele não sabe. Se a informação estiver disponível. Se a gente tivesse anunciado, colocado, ele saberia. Né? Mas ele não sabe. Então, nós temos uma visão hoje de que isso é uma salvação. E não é. Você pergunta sobre a cura do câncer, ele não sabe responder. Não. E outra coisa, a inteligência artificial hoje, minha querida Silvia, ela
não tem bibliografia dela mesma. Se você perguntar qual é a origem da informação que ela está te dando, ela não responde. Não sabe. Ela fala que não tem. Olha que interessante. Então ela não é rastreável. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você colocar a mentira lá dentro, pode ser que ela transforme em verdade. Nós estamos nessa era, transformando mentira em verdade e, o pior, verdade em mentiras. É isso mesmo. Inteligência. E assim, né? Inteligência, eles não têm inteligência nenhuma. Nós somos inteligência artificial, precisa de uma equipe para colocar as informações lá. Então, Precisa dos rotuladores. Você sabe que países miseráveis, Nairobi, algumas regiões da Índia, as pessoas recebem centes de dólar e um computador, que é lá que ficam os rotuladores. E ninguém fala isso. É uma escravidão de pessoas abastecendo as inteligências artificiais. Isso não é comentado. São pessoas que vivem à margem da degradação humana para poder alimentar essas informações todas. Chamam-se rotuladores. Tá. Eles que A inteligência alimentam. A inteligência artificial não vai mostrar isso aí para ninguém. Assim como ela não mostra que cada pergunta que você faz ao site GPT para resfriamento da fazenda de provedores, essa fazenda gasta 5 litros de água por cada pergunta que é feita ao site GPT, para resfriar os provedores. Nossa. Então tem que tomar muito cuidado, Nós né? estamos consumindo hoje, praticamente, em termos de água, dentro da inteligência artificial, o equivalente ao abastecimento de umas 3 cidades grandes da Europa. Nossa, me dá até nervoso você contar essas coisas, de verdade. Fica não. Me dá até nervoso. Deixa eu perguntar uma coisa para você em relação, a gente está falando sobre mente, você está estudando neurociência. É o maior desafio nosso mesmo, é controlar a nossa mente? É ser gente. É se tornar humano. Esse é o nosso maior desafio. A gente tem que acordar todo dia e vencer esse desafio. A gente tem que se tornar humano. Nós temos que ter compaixão. Nós temos que amar. Nós temos que, no lugar de perdoar, não julgar. Essas são algumas das características humanas. E eu vejo muita gente hoje, fala, Romão, eu acho que eu melhorei, porque eu perdoei. Eu falei, não, isso não tem... meus sentimentos, porque isso não tem nada a ver. Falar que você perdoou é muito pior do que você imagina. Mas por quê? Porque antes de perdoar, você cometeu julgamento e condenação. E quem é você para perdoar? Que poderes você tem para perdoar alguém? Eu não conheço esses poderes em ninguém aqui. Verdade. Então, a nossa maior missão, o nosso maior propósito é se tornar gente. É se tornar um ser humano. É só assim, Silvia, que a gente vai acabar com essas loucuras todas que estão pelo nosso planeta. Você fala de uma forma, assim, né? A gente para refletir. Veja bem que momento que a gente está, inclusive da entrevista. Nós vivemos o momento mais tecnológico impossível, todo dia tem uma novidade. Vivemos o momento do chat GPT, de vários tipos de inteligência artificial. Para um trabalho você pode escolher uma, para outro trabalho você escolhe outra. E, de repente, a gente tem que pensar em preservar o nosso lado humano. Nas histórias que a gente conta para os nossos filhos, que é o que vai ficar. Eu fico imaginando, quando você vê aqueles filmes de futuro, né, as pessoas com aquele... Não sei como é que chama aquele óculos que você vê tudo, você viaja em tudo. O que vai ficar? Vai ficar as nossas histórias, você não acha? A família, que é, por exemplo, você com o teu filho, é a família, são as histórias que a gente conta para os nossos filhos. Você tem Qual que é o futuro que a gente tem? Você Com a tem inteligência toda a artificial razão. batendo na porta da gente o tempo todo. A gente vai sempre voltar às nossas origens. Como a moda sempre volta. É verdade. Se você fizer um passeio pelo sul da França, você tem lá muitas cavernas com pinturas rupestres. E se você olha aquelas pinturas, você vai ver família e a forma de manter a família, que é a caçada. A família e a forma de manter a família. Olha como a família é antiga. Os nossos neandertais, né, já pintavam a caverna, a família. Família. A família é o grande elo que nos torna humano. É o grande elo que nós temos que manter unido
para termos o verdadeiro e essencial ensinamento. Tudo isso vai passar, o celular vai ficar desatualizado, o site GPT vai ficar desatualizado, porque o ser humano ele tem uma característica muito interessante. Aliás, eu acho até que ela é salvadora. Ele cansa. Então, a gente cansou de muitas e muitas novidades que já vieram por aí, estão por vir, né? As pessoas cansam. E aí elas fazem o quê? Retomam para o seu interior, retomam para o seu passado. Olha que interessante, eu já falava isso em 1990, porque lembra que eu te disse no início da entrevista, era um empresário bem-sucedido que voltou às suas origens. É verdade. Nós temos origens, a gente passou a desrespeitar essa origem. E quando nós desrespeitamos a nossa origem, a gente perde a conexão com o universo. Perde o rumo, né? E muito se fala hoje, a gente está falando de família, mas nunca eu ouvi tanto falar sobre solidão e solitude. É modinha, né? Então, essa Modinha não, tem muita gente sozinha essa e modinha. levantando bandeira falando, eu não estou sozinha, eu tenho solitude, eu gosto de estar só. Será? Eu vejo muita coisa, né? Eu ouço muita coisa. E as pessoas mentem muito. Elas mentem até sobre felicidade. Elas mentem até sobre estar feliz. Você sabe que nos meus alunos que se formam como palestrantes, eu faço uma advertência sempre para eles, né? Às vezes a palestra termina, o público fica de pé, aplaude, aquela coisa toda. Aí ele fala, viu, gostaram? Eu falei, calma, eles estão lá para isso. Não acredite nos aplausos, né? Você tem que acreditar no seu trabalho. Será que esses aplausos são verdadeiros? E o que acontece aqui no Brasil, principalmente, né? Sai uma história como essa de solidão e solitude. Uma história, é uma realidade. As pessoas acham que isso daí vai melhorá-las. Eu adoro estar na solitude, sozinho, comigo mesmo. Tem uma diferença aí. Então vamos lá. Solidão é quando você perde a sua alma. Você está na solidão, quando você perde a conexão com você. Solitude, você resolve ficar sozinho. Não conviver na sociedade, não conviver com seus amigos. Agora, será que isso faz realmente as pessoas felizes? Nós somos seres agregados, nós somos seres emocionais. Precisa dessa conexão, né? Nós precisamos. Né? Então, a pessoa, na minha opinião, ela cria uma mentira para ela mesma ser feliz. Eu ouço muito isso que você falou. Romão, agora sim eu estou feliz, estou na solitude. Será? Será que você está realmente feliz sem ter o abraço de um filho, sem ter o braço de um amigo, e por aí vai? Eu duvido. Então, isso é uma auto-mentira, na minha opinião, para fazer o jogo do contente. O jogo do contente. Vamos falar por outro lado agora. Para você, qual é o verdadeiro papel da dor na nossa evolução? A gente não precisaria dela, mas a gente insiste nela. A gente insiste em trabalhar a dor. A questão da dor, ela nasceu na primeira Revolução Industrial, com aquela história, né, que você tem que acordar cedo e ir trabalhar. Isso falavam os donos das grandes indústrias inglesas na época, né? Acorde cedo e trabalhe, senão você não é ninguém. Quem não tem uma carteira profissional está perdido. Então, a gente foi muito colocado nessa situação. A dor é uma coisa que nós podemos evitar, mas a gente insiste nela. Por exemplo, o mundo passou pela maior vergonha humana, na minha opinião, que foi a escravidão. E a segunda maior vergonha são as guerras. E olha que interessante. O que está sendo feito para impedir a dor das guerras? Não tem dor maior do que a dor de um país em guerra, de um povo em guerra. Quem já esteve por perto, fui motivador e ainda trabalho com a Força de Paz da ONU, você não tem ideia o que é a dor de você estar num lugar que está em guerra. A gente não imagina. O Brasil nunca passou por guerra. Além disso. Passou por guerra lá atrás, né? Na Segunda Guerra Mundial a gente tomou o Monte Castelo lá, né? Uma participação bacana. Mas nada chega ao que eles realmente estão vivenciando. Então, a dor,
ela não necessariamente é um instrumento de crescimento. Eu não acho que você pode crescer pela dor, porque tem muita gente que sofreu muito e continua repetindo as mesmas coisas. Eu tive um acidente na década de 70, fiquei quase um ano hospitalizado. Eu não podia sair do hospital, naquela época eram outros recursos, né? Então tinha que ficar lá. E aí eu ficava andando lá pelos quartos, as pessoas dos quartos vinham, a gente conversava, e eu anotava num caderno tudo isso, né? Um caderninho brochura com arame espiral, né? Caneta Bic, como essa sua aí que eu uso também, né? Não tem melhor. E você sabe que eu perguntava naquela época para as pessoas, o que você mudaria na sua vida, né? E a pessoa dizia, nada, aquela pessoa fez isso para mim, eu vou continuar. As pessoas não mudariam. Se você der outra chance para as pessoas, elas vão repetir os mesmos erros. Repete o mesmo erro? É como você... Mesmo tendo a dor. Mesmo tendo a dor. Você diz assim para mim, Romão, vamos acabar com a miséria do planeta? Vamos dividir o dinheiro do planeta igualmente? Vamos! A gente divide todo o dinheiro do planeta igualmente. Depois de um tempo, você terá novamente pobre, miserável, rico, milionário, bilionário, trilhardário. Mas como? A gente dividiu igual. A miséria está dentro das pessoas. E muita gente não quer abandonar essa miséria. E eu acredito que nós somos levados pelo padrão repetitivo de comportamento. A gente não consegue vencer. Infelizmente, isso. É verdade. A gente não aprende. A pessoa casa com um alcoólatra, separa. Aí casa com outro, o outro começa a beber. É um padrão, você quer dizer, né? A gente, lembra que eu falei no comecinho que o universo é vibrátil? Na vida, Silvia, a gente vai ter sempre mais do mesmo. É muito importante que as pessoas reflitam sobre qual é o mesmo que elas estão criando para a vida delas. É mais do mesmo que você vai ter na sua vida. Mas dá para mudar, né? Com essa reflexão, ou não? Dá, com a consciência. Você tem que entender que você está vivendo um padrão repetitivo de comportamento. Você precisa quebrar isso. É como uma ancestralidade que te acompanha e você é escravo dela. Eu vou fazer assim porque meu pai fez. São as crenças limitantes que as pessoas falam, é isso? São muitas, né? Essa é uma delas, na minha opinião. É você não se libertar do seu passado. Da família, né? Que vem... Principalmente. E as famílias, por exemplo, hoje nós temos uma geração que culpa os pais, né? Por tudo. Eu ouço muito isso nas palestras que faço em universidade. Ainda. Puxa, todo mundo, antes pai, era culpa da mãe. Tudo era culpa da mãe. Agora dividiu. Gente, aí. É assim, eles fizeram o que podiam com o que tinham. Pois é. É isso. Eu gosto dessa parte. A gente fez o que pôde. Fez o que pôde, com o que você tinha. Exato. E olha, o meu conhecimento. Eu garanto que muitos pais, chegaram a se humilhar na rua para chegar a comer herói em casa. Com certeza, com certeza. E aí você aprende, né, com tudo isso, que é uma coisa que você sempre bate também, que é a resiliência, né? Você aprender, não sei, a gente aprende a ser resiliente, a gente nasce resiliente, a gente desenvolve essa habilidade. O que é ser resiliente? Isso é uma palavra moderninha, né? Ela veio na década de 80, 88, por aí, com os gurus americanos, né? Que agora a economia precisa ser resiliente, o CEO precisa ser resiliente. Eu escutei isso, precisa ser igual o bambu chinês, dobra, mas não quebra, né? Isso eu ouvi muito. E isso ficou, essa palavra ficou. Na realidade, nem sempre a gente precisa se dobrar. Porque a resiliência, ela não é uma coisa que você fala assim, bom, Romão, você foi resiliente na sua carreira? Não, eu lutei por ela. É diferente. Eu nunca me dobrei. A Semente de Deus teve 22 negativas antes de ser publicado. Sério? Essa parte você não falou. 22 negativas? 22 negativas. Até que o senhor Alfredo Machado da Record recebeu uma carta do Og Mandino, que é o autor que mais vendeu livros no mundo, depois da Bíblia, recomendando o livro. Que eu sempre fui muito fã dele. Ele conheceu o meu livro, fez uma recomendação e falou, não acredito que esse livro não foi editado no seu país, né? E aí ele era autor, e ainda é da Record, né? E aí ele saiu pela Record, a mesma editora do Og Mandino.
Romão, você foi resiliente? Não, Você foi atrás. eu fui resistente, eu resisti. Eu desenvolvi competências para resistir. Porque essa questão de se dobrar é porque alguém tem que ganhar. Então, o universo hoje, ele fala assim, eu vou dobrar a Silvia Vinhas. Ela vai se dobrar perante mim. Ela vai... E no mundo corporativo é só isso, né? Olha, eu vou fazer você se dobrar, mas eu não vou te quebrar. Eu acho isso um absurdo. Por que as pessoas têm que se dobrar? Por que você tem que se ajoelhar para alguém que não seja Deus ou Mas Cristo? resiliência é se dobrar alguma É coisa? se dobrar, você se Não. dobra e não quebra. Você vai se entregando. Pensei que fosse para situações. Não, você vai Você tem uma situação difícil e você consegue sair daquilo porque você foi resiliente. Não, aí é outra coisa, é capacidade. Entendeu? A resiliência, a definição dela é essa. Você tem que se dobrar, mas não quebrar. Você tem que ser igual o bambu chinês, se dobra, mas não quebra, entendeu? Ter raízes profundas. Bobagem, Silvia, porque isso é uma coisa que vem desde a década de 80 na questão de ter poder sobre as pessoas. Silvia, eu vou ver se você é resiliente. Eu vou te dar uma missão. Mas é diferente de ser resiliente e se anular. Ser A pessoa fica calada, não fala ser, muito. Ser resiliente é você se anular, na minha opinião. É? Eu acho que quando a pessoa é resiliente, ela se anula. Eu acho que os desafios, eles existem, você tem que enfrentar em pé. Sabe? Você tem que enfrentá-los de frente. Não tem que se ajoelhar, se dobrar para nada, nem para ninguém. Qual foi o maior desafio na sua carreira? Puxa, essa pergunta talvez eu não consiga te responder, mas eu vou responder. Eu não consiga, talvez, porque eu me emociono, já começo a lembrar. O meu maior desafio foi quando eu fui detectado com uma doença já muito avançada e eu tinha alguns meses de vida. E isso me abalou muito, né? E foi um momento muito desafiador. Muito, você não tem ideia o que foi. Você tem essa notícia. Eu saí atordoado, né, daquela cúpula médica. Mas aí eu disse o seguinte para mim mesmo, né? Pouca gente se curou. Eu vou me curar. Você determinou isso? Eu vou me curar. Eu não vou me entregar. Eu não vou ser resiliente, escolher um cantinho para morrer, não. Eu vou escolher pela vida, né? E durante 3 anos, praticamente, eu fazia parte de um grupo. Nós éramos em 70 pessoas que passaram a se comunicar, né, por causa da doença. E esse grupo, todos eles faleceram. É mesmo? O único que sobreviveu, se curou, fui eu. E olha que interessante, eu tentava passar isso para eles. Essa força tua. Não consegui. Que não era nada a ver com resiliência. Era força mesmo. Força. Isso eu acredito. Em resiliência eu não acredito. Se eu acreditasse, eu ia ser resiliente, ia escolher um cantinho para deixar esse planeta, né? E o momento importante disso é você ter ao seu lado as pessoas que você ama e que te amam. A esposa, seus filhos, os amigos mais próximos, né? E até hoje, por exemplo, não se tem uma cura para essa doença que possa salvar as pessoas. Mesmo? A cura é caríssima. É caríssima. Então, é um milagre que eu acho aconteceu com isso um você? absurdo, né? Não foi um milagre? Também. Eu acho que quando nós invocamos, né, a nossa alma, né, para aquilo que a gente quer, o universo atua com você também. Deus dá uma passadinha e fala: gostei, filho. Você é dos meus. E hoje eu tento auxiliar as pessoas que têm essa doença. Ainda ela é muito comum no Dá planeta. para falar o nome? Posso falar. Para você, porque eu nunca revelei isso para ninguém. Você pode vasculhar minha vida e você não vai achar esse depoimento, tá bom? Eu tive hepatite C em altíssimo grau, que é uma doença que, infelizmente, na década de 60, 70, né, a gente ia na colçando ou a sangue, pegava hepatite e não sabia.
Nossa. Na década de 90 só o vírus foi detectado. Até hoje ainda existe um medicamento, mas é uma fortuna. É uma fortuna. A população que está infectada não tem como ter acesso a isso. O governo auxilia, mas é uma coisa assim, de 1 milhão ele salva 10. Inclusive essa é uma luta minha, que eu faço em segredo. Agora não é mais, contei para você. Né? Tentar viabilizar a cura dessa doença. E olha que interessante, no mês de maio, todo mês de maio é meu aniversário, eu faço aniversário dia 24 de maio. E no mês de maio eu tiro os primeiros 15 dias para fazer um super check-up. Né? E de lá para cá, sempre zerado, curado. Nós temos muitas coisas para fazer nesse planeta, sabe, Silvio? E tem muita gente precisando do que você viveu, do que eu vivi. Você não tem ideia quanta gente precisa ouvir o que você viveu e precisa ouvir o que eu vivi. Talvez agora, quando o seu programa estiver aí no ar, pela audiência que você tem, você vai ter como audiência todos esses irmãos que têm hepatite C escrevendo para você. Porque muita gente se identificam, né? Porque não tem esse apoio. Então, hoje, infelizmente, se eu pudesse hoje, né, se eu pudesse, eu não posso, eu faria um medicamento a preço de caneta Bic, sabe? Para essas pessoas todas. É o segundo medicamento mais caro do planeta. Nossa, César, realmente um grande desafio. E com certeza essa sua cura, né, que você mesmo foi pragmático, eu vou sair dessa, eu acho que mudou muita coisa dentro de você, né? Você ter um médico chegar para você e falar que você tem 3 meses de vida, deve fazer uma transformação na vida e na mente da gente. Em seguida isso, ele falou assim para mim, ele é um grande amigo hoje, eu devo muito a ele. Ele falou, Romão, vai arrumando as coisas da sua vida. Eu falei, eu não vou arrumar nada. Eu vou te decepcionar. Isso mesmo. Falei, você será decepcionado com esse diagnóstico. Né? Eu levei praticamente 2 anos e meio, quase 3 anos, lutando com essa doença. E ela é silenciosa. Esse é o terrível. As pessoas que têm não sabem que têm. Isso que e você sabe que você pode detectar por uma gotinha de sangue no dedo. Olha só. Nós temos o Rotary Internacional que faz esse teste. Né? Aliás, eu tenho trabalhado por uma lei. Qual seria essa lei? Infelizmente, olha que coisa interessante, a gente não consegue mudar algumas coisas no Brasil, né? Que tudo que você for fazer em relação ao documento, você precisa fazer o teste de hepatite C. Qualquer documento que você for tirar. Pronto. Entendi. Porque como ela é uma doença silenciosa, as pessoas não têm. Quando elas percebem, não dá mais tempo. Não tem mais tempo. Mas é isso. Olha, talvez seja o meu maior segredo, você tirou de mim hoje. Aqui inspirou confiabilidade. Eu recebi esse presente, tem alguns livros dele, mas esse eu não tinha, César Romão, Motivação para a Transformação. Só o amor não basta. Só o amor não basta, né? Não basta mesmo. Você precisa Infelizmente, só o amor não basta. Você precisa desenvolver competências para amar. E a número 1 é paciência. As pessoas não têm mais paciência. Os casais estão sem paciência nenhuma um com o outro. E esse livro nasceu de uma pesquisa. E o tema é justamente o que as pessoas me diziam. Romão, eu vou me separar da minha mulher, mas eu amo minha mulher. O que eu faço? A mulher vinha e fala, vou me separar do meu marido, mas eu amo meu marido. O que eu faço? Eu fiquei intrigado com isso. E nessa época, o meu site tinha um setor de pesquisa. E aí eu fiz uma pesquisa, montei uma pesquisa e as pessoas passaram a responder. Foram mais de 600 casais que responderam. E aí o que eu criei com esse resultado dessa pesquisa? Este livro. Então ele fala das diferenças entre homens e mulheres, como o homem deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o homem. Fala das diferenças cognitivas de ambos. São infinitas. Mais que infinita. Né? Elas são mais que infinitas. E fala sobre essa questão das competências para amar. Não adianta só amar. Não adianta. A gente tem que primeiro ter um autoconhecimento para depois amar. Não o amor que salva a gente. Você primeiro tem que se salvar. Você tem que ter o manual.
É mesmo, vai estar preparado para Tem o que estar amor? preparado para o amor. O amor, outra característica que o livro fala muito é que ele é geográfico, né? É capaz de você sair agora daqui, você vai para os Estados Unidos, aí você conhece o seu grande amor lá. Aí você fala, olha, eu tive que ir para lá para conhecer meu amor. Não, não foi isso. Ele é geográfico. Você estava lá, encontrou uma sintonia, na mesma vibração, acabou se achando, né? As pessoas não entendem isso também, que o A amor é gente não acha que é geográfico. destino? Eu tinha que ir para os Não, Estados não teve Unidos uma para época que achar? todo mundo casava com uma colega de escola ou com um colega de escola, É. colega de trabalho, até hoje nós temos Até hoje acontece apresentadores isso. de jornais aí, Nada como a né, convivência. da convivência, É. geografia. É. Vai acontecendo ali onde você está. Não existe a cara metade, né? Existe você decidir ser feliz, você decidir ficar com as pessoas. As pessoas prometem que vão ficar umas com as outras, mas elas não decidem que vão ficar. Promessa a gente quebra. E como quebra? É verdade. Agora, decisão é difícil quebrar. O amor é uma decisão e o amor também tem que ter coragem. Hoje em dia, falando, você citou, né, que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência e tal. Então a gente chama aí de amores líquidos, né? Fala-se muito disso. Você acha que o amor tem que ser reinventado nos dias de hoje? Descoberto na sua essência, na sua realidade. Parar com essa coisa de que o que acontece na novela tem que ser o que vai acontecer na sua vida. Ah, eu queria. Quando eu vejo um filme de amor, eu queria igual. Eu falei assim, eu penso assim, quando eu olho um filme de amor, eu falo, se tem essa cena, deve ter sido inspirada em alguma coisa. Mas ali é um Deve ter roteiro. acontecido aquilo lá. Você é uma jornalista fabulosa. Agora, vamos aí pela sua colocação. Eu respondi a você que aquilo é um roteiro. Por que a gente não faz o nosso roteiro? Eu fiz o meu. Esse amor de filme, né? Eu fiz o meu. A Thaís fugiu de casa para ficar comigo. Tem cabimento uma coisa dessa, numa época dessa, né? Um dia você pergunta, ela te conta. Eu não vou contar, porque ela gosta de contar. Ai, que lindo. Então ela vai ficar brava. Nós temos que fazer o nosso roteiro. Eu tenho que sentar aqui e falar, olha, vamos tomar uma decisão, vamos ser felizes. Vamos viver um love story. Se fosse fácil assim, César. Então. Não é. É. O encontro com as pessoas não é tão fácil assim. Mas as pessoas estão muito preocupadas, estão muito egoístas, né? Se você perguntar para alguém assim, como é que você deseja o seu príncipe encantado? Eu fiz isso na pesquisa. E as respostas vinham assim, 90% delas. Eu não quero um homem que fica de chinelão no sofá no domingão. Eu não quero um homem que não abra a porta do carro para mim. As pessoas primeiro respondem o que não querem. Aí eu dizia assim, bom, mas tá bom, o que você quer? E ela continuava respondendo o que não quer. Na relação, essa é a primeira fase que precisa ser vencida. Então, a pessoa se conhece, né? E fala assim, Silvia, eu não quero que você me force a ver novela. Aí eu não quero nada sério. Hoje em dia é assim. Você conhece alguém já fala, não quero nada sério. Nada sério. Não quero amar de novo, não quero sofrer de novo. Quero compromisso. Entendeu? As pessoas falam que elas não querem. Está todo mundo esquecendo de pedir para o universo o que ela quer. Então o homem fala assim, ô Silvia, você vai ter que assistir futebol comigo, mas eu não vou assistir novela com você. Né? A gente está muito preocupado em realçar o que a gente não quer. Sabe por quê? Porque a gente não tem noção do que a gente quer. É aquilo que você falou, né? Quando pergunta quem é você, responde, você é médico, eu sou jornalista. E quem é você como pessoa? A pessoa muitas vezes não sabe. O Polito falou isso. O Polito que é um grande mestre em oratória, que tem inclusive no nosso YouTube, né? O mestre, maior de todos, é verdade. E ele falou o seguinte, quando ele pergunta para uma pessoa quais são os defeitos, vai lá, 37. Ele ainda faz assim na entrevista. Quando pergunta quais são as qualidades, a pessoa não sabe falar qual é a qualidade que ela tem. A gente só vê defeito na gente. Não é isso? Olha o que o mundo fez com esse povo todo. Entendeu? Nós precisamos reagir contra isso. Todos temos qualidades, todos temos uma essência. Nós somos uma unidade de carbono com uma gota de espírito. A gente precisa entender isso. Mas quem faz isso é o ego e a falsa humildade. A palavra humildade vem do grego.
humus. Significa fertilizar a terra. Quer saber se você é humilde? Só se auto-pergunte. Você está fertilizando a terra? Você está fazendo algo brotar de positivo, de nutritivo no mundo? Então você é humilde. Caso contrário, não adianta falar que você não vai me convencer que você tem humildade. A gente precisa aprender a decidir o que a gente quer. Importante isso. Eu decidi, por exemplo, na questão da minha doença, eu decidi que eu queria me curar. Uma decisão, não foi algo etéreo, né? Eu virei PhD no tema. Vou estudar, né? Às vezes o problema é grande porque a gente não tem conhecimento sobre ele. Quando você passa a conhecer sobre o problema, ele se torna, não pequeno, mas ele se torna solucionável. É verdade. Falta informação. Falta isso. Falta informação. A gente precisa saber mais sobre as coisas que a gente quer na vida. O que você quer deixar de legado quando a gente se fala em legado? Quando lembrarem do César Romão, você quer ser lembrado como? Esse cara foi um ser humano legal. Entendeu? Eu acho que tudo o tempo leva, mas a humanidade ele não leva. Se você pegar os grandes sábios que passaram pelo planeta, vamos falar de Jesus, né? Existia um ser humano mais fantástico? O que é que ele deixou de legado? Em primeiro lugar, a humanidade. Depois vem a questão da religiosidade. Então eu diria que quando lembrar de César Romão, lembra de um ser humano legal que passou por aí. E com tudo que você já estudou, seus livros, enfim, toda a sua sabedoria, o que ainda te desafia como ser humano? Eu gostaria, primeiro, de acabar com a hepatite C no planeta. Perfeito. Né? Segundo, chegar um dia que a gente não veja mais guerras. Porque a paz hoje, Silvia, ela é apenas um intervalo entre as guerras. Verdade. É muito triste isso. Então, alguém decide que um outro está pensando em fazer algo, vai lá e já ataca aquele outro e o outro revida. Isso, quando há revide, não tem fim. É só quem começa que pode terminar. Então, as guerras, por exemplo, quem inicia é que pode acabar e deve acabar. São duas coisas que eu acredito que eu gostaria de ver ainda um planeta sem guerras. E para encerrar, o que é essa tal de felicidade que todo mundo busca? A felicidade é o nosso estado de espírito em alta essência. É você não ver necessidades que te corrompem. Você quer ver uma pessoa feliz, ela não ser corrompida por nenhuma necessidade. A pessoa feliz é aquela que não precisa de um telefone de último tipo. A pessoa feliz é aquela que não precisa. Se ela tiver o carro último tipo, está ótimo, mas se ela não tiver também, não tem diferença. A pessoa feliz é aquela que não sofre pela ausência de algo. Essa é a pessoa feliz. Essa encontrou a felicidade. Quando você sofre pela ausência de algo, você é infeliz. E principalmente com relação a relacionamento. Verdade. É sempre aquele buraco, aquela angústia, falta alguma coisa. Você tem que entender que a pessoa que está com você é a melhor do mundo nesse momento. A gente tem que valorizar, Silvia, tudo que está ao alcance das nossas mãos. Essas são as coisas mais importantes da vida de alguém. Estenda seu braço, passe a sua mão e veja o que você consegue alcançar. Se você consegue alcançar a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, essas são as coisas mais importantes para você nesse momento. É isto que vai te trazer felicidade. Agora, nós temos o hábito também de cobrar muito. A gente quer que o outro seja a gente. E o outro nunca vai ser você. É verdade. Então, principalmente se a pessoa é infeliz, ela cobra mais ainda, né? Reclama mais ainda. Reclama mais. Aliás, quando nós reclamamos, nós perdemos a percepção das coisas boas que acontecem ao nosso redor. Reclamar é terrível. Outro dia eu estava com um amigo numa entrevista, uma amiga inclusive, sua amiga também.
Quando terminou o programa, ela falou assim, vamos brindar. Eu falei, com água a gente só abençoa o nosso momento. A gente não faz brinde. É verdade. E na vida é mais ou menos isso. A gente tem que encontrar a água, nós temos que abençoar as coisas. As pessoas não fazem mais isso. Pequenas que sejam. Mínimas. É. Estar aqui com você hoje, para mim, é uma bênção. Eu vou brindar depois no final aqui com essa água aqui, a bênção de estar aqui com você, que é uma jornalista renomada. Obrigada. Uma das grandes jornalistas do Brasil. Você tem uma história maravilhosa. Muita gente precisa ouvir a sua história. E é uma honra para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Demorou, mas aconteceu. Obrigada pelo teu espaço, obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que tempo hoje é mais precioso do que ouro, né? O tempo é o que a gente tem realmente para dar de bom para a pessoa. Nosso tempo. Então eu agradeço muito, viu? Muito obrigada. Prazer, minha amiga. Sucesso sempre para você. Obrigada. Muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente.